Eu gostaria de narrar uma experiência que tive faz aproximadamente 16 anos, quando fui à Índia com um grupo de brasileiros, tendo na pauta a oportunidade de conhecer o grande paranormal Swami Satya Sai Baba. Na oportunidade, nós fomos para uma cidade do sul da Índia e como ele atendia em Budapest, que é onde ele tem o seu ashram, a sua morada, soubemos que ele estaria em Whitefield, é uma comunidade, aquele Campo Branco, perto da cidade que nos hospedávamos. Para podermos atingir o local, eram 30 quilômetros de onde nós estávamos, o grupo alugou 5 automóveis. E no primeiro dia, muito cedo, porque às 8 horas ele fazia a caminhada, olhava as pessoas, atendia este ou aquele, nós fomos, e eu fui num carro com Nilson e mais 2 amigos. Quando chegamos ao local, havia centenas de automóveis. Nós estávamos de táxi. E um menino saiu da multidão e começou a assinar para o chofer, dizendo que tinha um lugar reservado. O chofer foi e o meninozinho levou. Nós combinamos com o chofer a hora que deveríamos estar de volta. Olhamos para o menino, sem maior interesse, era um menino de rua. Fomos ao ashram, assistimos à solenidade. E quando nós saímos, que eu vi a multidão, mais de 5.000 pessoas, eu disse, meu Deus, nós vamos encontrar esse táxi nem na outra encarnação. Eu fiquei, nisso aparece o menino, olhou para mim, pegou na minha mão e disse, o táxi está ali. No inglês horrível, o meu é péssimo e o dele era pior. O táxi está ali. Uma voz fanhosa. Eu olhei para ele e disse assim, danadinho, não é? Esse pardal da cidade, como dizia Humberto de Campos, sabe seduzir as pessoas. Levou-nos e olhou para mim nos olhos. Olhou e eu notei que ele ficou pálido, apesar de ser de epiderme azeitonada, típica do indiano. Eu fiquei impressionado com o olhar do menino. Então eu quis homenageá-lo com uma gorjeta. E então ele me disse, de você eu não quero nada. Eu quero você. Eu achei que não traduzi bem, chamei o intérprete e disse, Fernando, traduza para mim. Repita. E ele disse, de você eu não quero nada, eu quero você. Agora de todos eu quero o pagamento. Eu disse, que danado, hein? Se eu tivesse dado a gorjeta, ele não ia receber de todos. Então ele vai pegar de 4, que é muito mais vantajoso. Muito bem, fomos. No dia seguinte, quando nós retornamos, lá estava o menino da rua, parou na frente do táxi e leva-nos. Eu o reconheci. Então eu sorri para ele e ele me perguntou assim, voltou, hein? Eu disse, voltei. Fomos à solenidade. Ao sair, o pardalzinho grudou em mim, segurou a mão. E começou a falar, eu não entendi absolutamente nada. Eu só fazia dizer yes, yes. Mas não sabia nada que ele estava falando. Era coisa de criança. Levou ao táxi e disse, mas hoje você vai receber algo de mim. Eu não quero nada de você, papai. Eu quero dos outros. Eu digo, que técnica esse danadinho tem. Eu vou ensinar os meninos da mansão, todo mundo que chega lá, ele pega na mão, papi, e aí eu estou com o problema resolvido. Bom, retornamos. No terceiro dia, casualmente ou fatalidade, encontramos o guri que parecia esperar. Levou-nos, já pegou a minha mão e me trouxe até a porta do ashram. E agora, acompanhado pelo intérprete, ele disse assim, eu vou ficar muito triste quando você for embora. Eu perguntei, quantos anos você tem? Ele me disse, 7 anos. Como é seu nome? Tamil. Ah, Tamil, você mora onde? E o intérprete traduziu minha frase que eu memorizei. Eu moro em qualquer lugar. Deito-me no chão e cubro-me com a luz das estrelas. Eu disse, meu Deus, é poeta. Que coisa linda! Ele chorava. Ele disse, você não tem ninguém, Tamil? Sim, eu tenho uma irmã que está ali pedindo esmolas. E nós dormimos juntos quando faz frio e as estrelas nos agasalham com a sua luz. Eu disse, Tamil, amanhã é meu último dia. Eu gostaria de deixar uma lembrança para você. O que é que você gostaria? Você gostaria de uma bola?
gostaria de um carrinho de puxar. Eu havia pensado em dar-lhe uma roupinha, mas também, como lidava com crianças, um brinquedo. Criança gosta de brinquedo. Os pais é que gostam que se dê roupa. Então ele disse: de você, meu pai, eu não quero nada. Eu só quero você. Então ele segurou minhas duas mãos. Eu senti algo que me projetou na direção do tempo e do espaço e identifiquei essa criança. Então, quando eu voltei ao normal, tudo muito rápido, eu disse: Fernando, eu vou abraçá-lo. Será que é proibido aqui na Índia? Ainda não era o tempo da pedofilia, como hoje, que não pode nem olhar para uma criança, porque já é perigoso. Nos Estados Unidos eu não olho de maneira nenhuma, porque senão já vai um processo de pedofilia. Fernando, não pode abraçar. Eu abracei, ele pôs a cabeça no meu ombro e chorou muito. Então eu disse: talvez nós não nos vejamos nunca mais. Eu não poderei retornar à Índia e provavelmente você não irá ao lugar em que eu moro. Ele afastou-se e perguntou: aonde é? Eu disse: o Brasil. Pelé! Valia mais do que todas as embaixadas brasileiras. Pelé! Eu disse: Pelé. E você conhece Pelé? Eu fiquei tão humilhado. Eu disse: não, eu conheço Allan Kardec. Pelé, eu não conheço. Ele perguntou: quem é Allan Kardec? Eu disse: é um homem que escreveu um dos livros mais bonitos do mundo, como Krishna. Amanhã eu vou lhe dar em inglês o livro dele. Ele disse: mas eu não sei ler. Eu digo: não faz mal. Você põe a mão e lê com o coração. O que é que você quer? Uma bola? Eu quero você. Mas eu vou lhe dar de qualquer jeito. Então escolha. Ele disse: escolha você. Eu já puxei o menino, fomos para o ashram com o menino, saímos do ashram, ele ficou. Então eu calculei a idade, tenho muita experiência com criança. Arranjamos alguma coisa modesta, procuramos um brinquedo e levei o Evangelho segundo o Espiritismo. Fiz uma dedicatória em inglês, ditada pelo meu amigo. Coloquei meu endereço. E na hora em que me despedia dele, era o quarto encontro. Eu disse: meu filho, se algum dia você tiver um grande problema, lembre-se de mim. É muito difícil você ir lá. E é muito difícil eu vir cá. Mas aí tem meu endereço, aí tem meu telefone. Naquele tempo era muito difícil uma chamada internacional. Mas se algum dia você precisar, lembre de mim. Deus nos reuniu e não nos vai afastar nunca mais. Ele então me olhou demoradamente, os olhos muito negros, chorou copiosamente. E ele disse: até logo, Tamio. Entrei no carro e olhei para trás. Ele estava sentado no asfalto, passava a mão no livro e colocava no coração. Isto foi em maio. Eu não voltei a ter notícias de Tamio. Em dezembro, eu recebo uma chamada internacional a pagar. Esse detalhe é muito importante, porque naquela época era muito caro. E então eu perguntei: mas eu preciso saber quem é que está chamando. É uma senhora, a senhora Gupta, em nome de Tamio. Eu corri ao telefone. Chamei o meu filho, que fala muito bem o inglês, pedi que ele ficasse numa extensão. E então, com a voz esganiçada, o meu filho espiritual começou a dizer coisas que eu não entendia nada. E uma voz pausada disse: um momento. Tomou o telefone e começou a me dizer: Mr. Franco, faz 3 meses eu saía das minhas atividades de professora e, passando por uma rua, encontrei sentado num passeio um menino que abraçava um livro e que se balançava. Eu então perguntei: que tem este livro? Não sei.
E o que é que você faz com ele junto ao coração? Meu coração está lendo. E você sabe ler? Não sei. Havia tanta dor neste menino que eu levei para minha casa. Eu sou viúva. Então eu perguntei: quer morar comigo? Mas eu tenho uma irmã. Você traz a sua irmã. Uma semana depois, Tamil e Ananda estavam morando comigo. E eu me impus a tarefa de os alfabetizar. Nós, hinduístas, não celebramos o Natal, mas sabemos que os cristãos celebram. E ele me pediu que desejava falar com o pai que mora no Brasil. Então, eu quero que o senhor saiba que Tamil será um homem de bem. Eu vou deixar o meu endereço com o senhor. Eu encontrei o seu no livro que o senhor lhe deu. E quero contar-lhe que diariamente eu coloco as minhas crianças da escola sentadas no chão, sento-me em um toro de madeira e leio aquele livro para eles. E o livro é tão enriquecedor que eu gostaria de perguntar-lhe se existe um outro livro desse gênero que eu pudesse ler para os meus alunos. Eu disse: senhora, para a senhora eu mandarei o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que também está traduzido ao inglês, o Livro dos Médiuns, o Principiante Espírita. Mas como eu terei muita dificuldade em anotar o seu endereço, já que a senhora tem o meu, escreva-me e mande-me o seu endereço e eu lhe enviarei os livros. Muito obrigado, Mr. Franco. O senhor é o pai de Tamil e de Ananda e eu sou a mãe espiritual dos dois. Seu filho quer despedir-se. E ele então gritava no dialeto que eu não conseguia entender. Os senhores podem imaginar as emoções que eu atravessei durante um largo período, sem poder comunicar-me com eles. Não tinha endereço. Eles tinham o meu, mas não tinham deles. Quando chega a carta da professora Gupta, mandando-me o número de telefone, mandando o endereço, e estabelecemos uma comunicação muito grande através dos tempos. Acompanhei o desenvolvimento de Tamil, de Ananda. E no ano passado, estando em Londres, tive a gratíssima surpresa de reencontrar, depois de 15 anos, Tamil e Ananda, que estão estudando na Universidade de Londres, graças ao trabalho notável desta mulher humanista e humanitarista. E então, ele está sendo encaminhado para o movimento espírita e me disse: eu renasci na Índia para levar a palavra do Consolador àqueles que ainda não na conhecem. Estabelecemos as nossas pontes e este filho que Deus mandou tão longe, logo mais no mês de junho, estará abraçando-me eu a ele, para que juntos cantemos as glórias da imortalidade, da reencarnação. A vida, sem a lei da reencarnação, é destituída de significado psicológico para a criatura humana.